Vídeo 3. Não se esqueçam que a gente está reforçando e conforme a gente vai corrigindo, a gente vai agregando um pouquinho mais de conhecimento. Então, na página 253, tem mais um mão na massa. E tem aqui outro texto também. Eu acredito que vocês já tenham feito todos esses exercícios, mas a tia está só ajudando vocês aí para vocês verificarem se a resposta está certa ou se está errada, tá bom? Então, vamos lá. As imagens representam qual grupo social? Do que as imagens estão representando aqui? São duas imagens. Está representando o quê? Povos indígenas. Então, são grupos indígenas, tá? Como você reconheceu o grupo que se apresenta, como você reconheceu o grupo que pertencem? Como você identificou? Você identificou por causa das características. Então, eles estão usando pintura, eles estão usando cocar, eles estão usando colares. Então, as características são importantes para nos identificar. Então, eu identifiquei através das características, que eles são representações indígenas, são grupos indígenas. E na número 3, por que os indígenas continuam a ser indígenas mesmo morando nas cidades? Por quê? Porque eles não querem perder, prestem atenção que eu vou falar, tá? A identidade deles. Eles são índios e nasceram índios e vão morrer índios, e eles querem preservar isso, e isso é muito importante para a nossa história. E mesmo que eles venham morar nas cidades, eles eles lutam para que eles não percam a cultura, o modo de vida deles, o jeito de se alimentar e entre outras coisas mais. São grupos sociais diferentes, né? Mas com uma cultura, religiosidade, língua e comportamento bem diferente e que contam a nossa história, tá bom? Agora a gente vai para as fichas de atividade. Ficha de atividade número 1, tá? Vamos lá? Vamos lá. Ficha de atividade número 1, nós já corrigimos as fichas de atividade. Nós estamos só reforçando, tá bom? Vamos lá, tem uma cruzadinha que vocês têm que encontrar algumas palavras. Quais são as palavras? Europeus, asiáticos, indígenas e africanos. No número 2, o que os indígenas aprenderam com os portugueses? Aprenderam a falar português, aprenderam a se vestir, a comer de garfo e faca, assistir missas e a usar arma de fogo. E o que os portugueses aprenderam com os indígenas? Aprenderam a língua dos indígenas, a dormir em redes, a comer mandioca, a pescar e a caçar. E número 4, por que os portugueses, quando chegaram ao Brasil, pensaram que os povos indígenas falavam apenas uma língua? Porque eles chegaram aqui e eles só identificaram dois grupos de índios, dois grupos de povos indígenas. E aí esses grupos falavam tupi-guarani. E os portugueses chegaram no litoral, onde esses grupos de índios estavam, mas já existia outros grupos espalhados por vários lugares no Brasil, tá bom? Aqui na página 120 tem um texto, desculpa, eu pulei aqui, tá? Aqui na página 118 tem um texto, tutu, tutu, tupi. E aí tem letra A, letra B e letra C. Escreva na letra A, escreva as palavras em tupi que aparecem no trecho da música. Tamanduá, urubu, jaburu, jararaca, jibó e tatu eram palavras em tupi, tá? B, a resposta correta é animais. C, a resposta correta é os portugueses adotaram muitas palavras de origem tupi. E agora na número 6. Observe as imagens e escreva os nomes de algumas frutas consumidas pelos povos indígenas brasileiros.
nós consumimos o maracujá, a pitanga, o caju e o abacaxi, mas tem muitas outras também. Na página 119, tem aqui, leia o trecho a seguir. Aí tem aqui. Muitos africanos não vieram ao Brasil de forma espontânea. Eles foram trazidos pelos portugueses como escravos para trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar. Marque a alternativa que preenche corretamente os textos acima. O texto acima. Portugueses escravizados, cana-de-açúcar. Correto? O que você entendeu de escravizado? Escravizado é toda aquela pessoa que não tem direito à liberdade e não ganha nada para fazer o trabalho que ele é forçado a fazer, tá bom? Número 3. Observe a imagem e responda com um X a o que você vê na imagem. Então, a gente verifica que essa imagem representa uma cidade, tá bom? Número 4. Qual foi a estratégia utilizada pelos africanos escravizados para praticarem suas crenças? Eles substituíam os nomes dos orixás por nomes de santos católicos. Por isso que muitos deles têm nomes iguais aos da Igreja Católica, tá bom? Mas isso é uma questão de religião e cada um tem que respeitar a sua, tá bom? Página 120, número 5. Tem um texto aqui que conta uma história, né? Que é muito interessante, né? A história da escravização do africano era uma sequência de perdas. E assim dá continuidade ao texto. Letra A. Quais eram as perdas sofridas pelos africanos quando eram escravizados? Eles perdiam o quê? Eles não tinham terra, eles não tinham convívio com familiares, nem com amigos, eles perdiam a liberdade, os nomes que eles tinham e, consequentemente, a sua identidade, certo? B. Por que o nosso nome é tão importante? O nosso nome representa quem a gente é. Imagina se alguém chamasse a tia na rua, ô fulana, não é? Não, mas aí todo mundo chama a tia de Irene, ou pelo meu apelido, que é Ninide, né? Então fica mais fácil, a nossa identidade representa quem a gente é, então nos representa de todas as formas, por isso que a gente tem documento, certidão de nascimento, e os nossos documentos são importantes para a nossa vida toda, para a gente ser identificado como cidadão, tá bom? Porque os nomes Ambrósio, Manuel e José não tinham significados para os africanos, porque eles não conheciam esses nomes, não era comum, e eles não conheciam esses nomes no continente africano e nos países de onde eles vieram. Então, para eles, esses nomes não eram comuns, tá bom? Na página 121, tem aqui. Por que as pessoas saem do lugar onde nasceram e vão morar em outro país? Geralmente as pessoas fazem isso, que é aquele processo dos grupos humanos que migram de um lugar para o outro, chamado imigração, não é verdade? Por quê? Às vezes para buscar melhores condições de vida, para buscar emprego, para buscar moradia, alimentação, sobrevivência e fugir até de guerras, tá bom? São exemplos que a tia tá dando. A parte econômica é fundamental, porque quando a gente não tem emprego, a gente não tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, a gente não pode se manter, se comer, se vestir, ter onde morar, tudo isso, tá? 2. Quais foram os principais povos que imigraram para o Brasil? Os alemães e os suíços, tá? Foram os primeiros. Quais foram os primeiros povos a imigrarem para o Brasil? Foram os alemães e os suíços. Onde a maioria dos italianos e japoneses foram trabalhar logo que chegaram. Eles foram trabalhar primeiro nas plantações de café. Os japoneses, eles imigraram para outras áreas, comércio e outras coisas mais. Mas os italianos, eles permaneceram durante muito tempo nas plantações de café, como ainda tem até hoje italianos nas plantações de café, tá bom?
Desenhe um prato típico da sua região. Qual é o nosso prato típico daqui do Rio de Janeiro, hein? O que vocês acham? O pessoal fala muito que é feijoada, não é verdade? Agora a tia vai para a página 122 e tem um correlacione. Ligue as influências representadas às imagens a cada povo de origem. Então, nós temos 3 imagens de cada lado. A gente vai aqui, os italianos, vocês vão ver que é na plantação de uvas. A construção de uma casa são os portugueses. A mandioca, os indígenas. O sushi e o sashimi, os japoneses. E o quibe, os árabes, tá bom? 123, tá? 123. Observe as imagens a seguir. Aí tem aqui o memorial árabe, tem um monumento de 80 anos da imigração japonesa, tem um monumento do cenário de imigração alemã e tem um monumento dos imigrantes italianos. Letra A. O que essas imagens têm em comum? São monumentos que fazem homenagem a esses povos de imigrantes que vieram ajudar na colonização do nosso país, tá bom? E na página 124, para a gente finalizar esse vídeo e gravar o último, tá? Que povos estão representados nas imagens? Estão representados naquelas imagens que a gente viu, os árabes, japoneses, alemães e italianos. O seu município, na letra C, no seu município, há construção de monumentos ou memorial em homenagem a algum grupo de imigrantes ou outros grupos humanos que foram viver nele? Você já visitou esse local? Faça um desenho que o represente. A tia deu exemplos na aula de alguns locais, mas se você conhecer outros, você pode representá-los aqui. Agora a tia vai gravar o último vídeo com o restante das correções das fichas, novamente, para vocês poderem não esquecer e exercitar cada vez mais o conhecimento, tá bom?